Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui às rapidinhas casos em geral, né? Lembra que esse quadro aqui é um tópico para a gente discutir a respeito do direito, não é um caso específico, não é um tópico específico do direito, são questões que acontecem no dia a dia e a gente tenta responder, são perguntas interessantes. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Bom, vamos falar aqui se eu posso ser testemunha do meu irmão. Essa é a pergunta que nós temos. Então, vamos lá. De start, a pergunta é: em um processo judicial civil, um irmão pode servir como testemunha do outro? Então eu tenho um processo, né, civil, é isso que tem que ficar bem claro aqui, não é um criminal, não é penal, não estamos discutindo nada aqui, é civil. E a pergunta é: um irmão ele pode ser testemunha de outro irmão? Então vamos dar uma olhadinha aqui na resposta. Para responder essa questão, devemos analisar o artigo 447, parágrafo 2º do CPC. Então eu trouxe aqui o teor do artigo, que ele diz o seguinte: podem depor como testemunhas todas as pessoas. Então todo mundo pode ser testemunha, exceto. Então quem que não pode? Os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Os incapazes são aqueles lá que o Código Civil, né, trata como incapaz. Né? Então que são os menores de 16 anos. Né? Esses são os incapazes. Existem os relativamente incapazes, absolutamente incapazes. Então, isso é o que o Código Civil nos traz. Também não pode ser testemunha quem está impedido ou quem é suspeito. Então, vamos ver aqui quem está impedido. Quem está impedido de ser testemunha. Então, nós temos aqui o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau. Então, essas pessoas aqui, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, em qualquer grau, eles não podem ser testemunhas uns dos outros. E eu destaquei aqui o colateral até o 3º grau. Então, o colateral, ele não pode ser testemunha até o 3º grau. Vou continuar a leitura aqui, então. Até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Então, tanto faz se é por consanguinidade, né? Se é porque é filho, né? Se é porque é irmão, ou afinidade. Então, a afinidade é quando, por exemplo, há um relacionamento, então a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, isso é por afinidade, só para lembrar. Salvo se eu exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa. Então, a princípio, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau, eles não podem, né, em hipótese alguma, ser testemunhas uma das outras. Aí temos aqui uma exceção também, né? Salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz reputa necessária ao julgamento do mérito. Então, só nesses casos, quando for interesse público ou o juiz não conseguir por outro meio, né, obter essa prova, aí sim vai se ouvir essas pessoas como testemunha. Vamos dar continuidade aqui. Então, qual que é o ponto principal? Né? Vale lembrar que o irmão ou a irmã são considerados como colaterais. E o que a gente acabou de ver, então, vai se aplicar a eles. Porque lembra que eram os colaterais até o 3º grau. O irmão é um colateral. Okay? E de 2º grau, que é o que nós temos aqui no próximo ponto. Né? Dessa forma, verifica-se que o colateral até o 3º grau não pode servir como testemunha em um processo judicial civil, em que o outro colateral até o 3º grau participar como parte. Então, esse é um ponto importante. Aí, desse modo, irmãos não podem servir como testemunha um dos outros, vez que seu grau de parentesco é de 2º grau, sendo impedido pela lei. Então, os irmãos não podem servir de testemunhas uns dos outros. Beleza? Trouxe mais algumas outras informações, já que nós estamos debatendo aqui, né? Que além disso, tios e tias, né, não podem ser testemunhas de seus sobrinhos e vice-versa, pois estes são colaterais em 3º grau. Então, eu não posso ser testemunha em um processo da minha tia, por exemplo, do meu tio. Okay? Ou o meu tio não pode ser testemunha no meu processo. Por quê? Porque nós somos colaterais em 3º grau. Okay? Essa é a ideia geral. Continuando aqui. Todavia, né, como nós vimos lá dentro do próprio artigo, né, é possível uma flexibilização. Quando que nós vimos ali o cônjuge, né, o companheiro,
o irmão, né, o tio, a tia, a irmã, quando que eles podem ser testemunhas, né? Então, é possível a flexibilização de tal impedimento quando houver interesse público. Então, toda vez que houver um interesse público, eu posso servir como testemunha do meu irmão, né? O meu irmão pode ser testemunha no meu processo. Ou em se tratando de causa relativa ao estado da pessoa, desde que o juiz não consiga obter por outro modo a prova para convencer seu julgamento. Então, se o juiz não tiver outras provas, ele pode ouvir essas pessoas, que a própria lei considera impedidos, mas faz essa ressalva. Então, eu destaquei aqui para vocês o estado da pessoa. Então, vale lembrar que o termo estado da pessoa pode dizer respeito ao estado individual de uma pessoa, como, por exemplo, idade, sexo, saúde mental e física. Pode ser o estado civil de uma pessoa. Então, ela pode ser solteira, casada, divorciada, viúva. Pode ser o estado familiar da pessoa, estado social, estado político, né? Então, um exemplo do político, se ele é nacional, se ele é estrangeiro. Então, nesses casos em que eu vou discutir interesse público ou uma causa relativa ao estado da pessoa, eu posso ouvir o irmão, o pai, a mãe como testemunhas, por exemplo. Okay? Então, esse é um ponto importante aqui. Vou dar um exemplo aqui para que fique bem claro, né? Essa questão da saúde mental. Vamos supor lá que existe uma pessoa que ela é relativamente incapaz, né? E aí aconteceu alguma coisa e eu tenho que ouvir uma testemunha. E a testemunha, naquele caso, que possa se relacionar com o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, é o irmão apenas, ou é o pai, ou é a mãe. Nesse caso, eles não são impedidos. Por quê? Porque a exceção que a lei faz é em relação ao interesse público ou o estado da pessoa. Então, lembrando que a saúde mental reflete o estado individual de uma pessoa. Então, é possível que eu escute meu pai, minha mãe, meu irmão como testemunhas nesse exemplo aqui que eu dei para vocês. Um outro exemplo lá, nós temos aqui o estado civil da pessoa, né? Se ela é casada, se ela é divorciada. Então, temos lá um processo em que a pessoa pode servir como testemunha, e é o irmão da parte. Pode servir como testemunha? Bom, se for para tratar do estado da pessoa, seu estado civil, né? Se for para discutir alguma coisa solteira, se é casada, divorciada, viúva, é possível. Temos aqui a última observação. Isto posto, verifica-se que, regra geral, irmãos não poderão depor como testemunhas uns dos outros. Porém, em casos de interesse público e causas relativas ao estado da pessoa, como aquelas vistas acima, será possível desde que o juiz não consiga obter outro meio de prova necessária ao julgamento do mérito do processo. Por fim, antes de finalizar, pode surgir a seguinte pergunta: e os primos? Então, um primo pode ser testemunha de outro primo, né, num processo? É possível um primo, né, uma prima, ser testemunha de um outro primo, de uma outra prima, pois são parentes de quarto grau e não são considerados impedidos. Porém, eu trago aqui uma observação para vocês. Então, entretanto, mesmo não sendo considerados impedidos pela lei, é possível alegar que os primos são suspeitos. Porque lembra que quem que não pode servir como testemunha? Os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Então, mas o meu primo não é impedido. Ele não é impedido, mas ele pode ser considerado um suspeito. Quando que ele pode ser considerado um suspeito? Eu trouxe aqui o parágrafo 3º para vocês. Então, são suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo, ou o que tiver interesse no litígio. Então, se o primo, se a prima ela é amigo íntimo da parte ou inimigo íntimo da parte, ele vai ser considerado suspeito e não pode servir como testemunha. Ou se o primo ou a prima tiver interesse no litígio, também não pode servir como testemunha. Bom, eu agradeço a todos pela atenção, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas com várias perguntas, várias observações, mas acredito que todas bem explicadas, todas bem nítidas. Quem pode servir como testemunha, quem não pode, se o irmão pode, o pai pode, a tia pode, o primo pode, não pode, o que é impedido, o que é suspeito, ficou bem claro. Convido a todos a seguirem, né, nosso canal, pode se inscrever, deixa seu curtir. Qualquer dúvida, qualquer problema, coloca nos comentários também. Será um prazer responder. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até breve!